Então, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a professora Dolores Aronovich Agüero, a nossa Lola, professora universitária, mestre e doutora em letras, blogueira, pedagoga ativista feminista argentina, naturalizada brasileira, docente da Universidade Federal do Ceará, onde integra os quadros do Departamento de Estudos da Língua Inglesa, Suas Literaturas e Tradução. Seja muito bem-vindo, professora Lola. Obrigada, gente. É um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. Foi muito bom ouvir essas falas também, ver que a gente está no mesmo caminho. Eu tenho muito carinho por Santa Catarina. Eu vivi aí 15 anos, né? Principalmente em Joinville, mas também em Floripa. Eu fiz o mestrado e doutorado na UFSC, né, em literatura língua inglesa, então foi uma experiência fantástica, assim, de acolhimento mesmo, né, de carinho. Eu realmente aprendi muito, né, nessa universidade, sempre eu tenho um carinho muito especial pela UFSC. Então, eu vim para Fortaleza faz 13 anos, né, e, infelizmente, desde então, eu nunca mais voltei para Joinville, né? Floripa não, Floripa vou bastante, né? Mas também foi antes da pandemia. Acho que a última vez que eu estive aí foi em 2019. Agora, a maior parte dos eventos está sendo online, né? E eu comecei o meu blog, né? O Escreva Lola Escreva, que é um dos maiores blogs feministas do Brasil, em 2008. Na verdade, eu estava fazendo doutorado de sanduíche em Detroit, né? Quando eu comecei o blog, mas eu fiquei uns 2 anos de blog enquanto eu vivia em Santa Catarina, né? E eu também fui colaboradora do jornal A Notícia durante 14 anos, enfim, muitas coisas assim me ligam a Santa Catarina. E eu sou formada em pedagogia também, né? Que eu fiz faculdade uma faculdade particular, né, Associação Catarinense de Ensino, em Joinville, e eu cursei uma parte também na Univille, enfim, né, e agora eu estou aqui no Nordeste, que eu amo de paixão, e não pretendo mais sair também. Mas eu só tenho boas lembranças, né, de Santa Catarina também. Mas é muito triste ver o que aconteceu com Santa Catarina, o que está acontecendo, né, que realmente teve uma radicalização do discurso nesse estado, né? Isso é muito sério, né? Isso aí não sou eu que estou dizendo, né? Não é uma sensação. Tem muitos estudos mostrando que realmente teve um crescimento enorme, né? Uma explosão do nazismo, do neonazismo em todo o Brasil, né? Mas a gente sabe como, infelizmente, o sul do Brasil é problemático nesse aspecto, né? De ter muitas células neonazistas, né? E isso não tem como negar, né? Seria realmente tapar o sol com a peneira, dizer que a gente tem que dar nome aos bois, né? E o nome é que, assim, a extrema-direita está muito ligada com a violência, né? Com o armamento, com o ódio, né? Com o discurso de ódio, com as fake news, né? E não tem como fingir que não, né, que a gente tem um presidente fascista, né, durante 4 anos no Brasil, não interferiu nessa violência, né, não aumentou, não influenciou, né, que essa violência aumentasse ainda mais. A professora e pesquisadora Adriana Dias, né, que infelizmente morreu faz pouco tempo, acho que foi em fevereiro desse ano, e que era uma das maiores especialistas em neonazismo no Brasil, né? Ela era uma grande pesquisadora da Unicamp. Ela, um pouco antes de morrer, acho que 2 anos antes, ela descobriu uma carta que o Bolsonaro, quando ainda era deputado federal, tinha mandado para um site neonazista no Brasil, né? Isso em 2004, gente. Faz muito tempo, né? Faz quase 20 anos. E nessa carta ele falava para os neonazistas que vocês são a razão do meu mandato. Quer dizer, né? E aí durante
o governo Bolsonaro, a gente teve vários momentos, né, vários exemplos dessa ligação que não deveria ser aceitável, né? Quer dizer, entre o governo, né, e o nazismo. E isso é terrível, quer dizer, eu acho que é inaceitável e eu não sei, juro que eu não sei como 58 milhões de pessoas votaram nele ainda, assim, para a sua reeleição. E eu gostaria de torcer para que as pessoas... eu gostaria de acreditar que essas pessoas votaram nele sem saber disso, né? Sem saber que estavam votando num grande simpatizante e num ídolo dos neonazistas, né? Mas infelizmente, acho que ficou bem evidente, né, durante todo esse tempo, o que o Bolsonaro representa, né, o que o governo dele representou, e o que uma volta da extrema-direita também representa, porque também não é só o Bolsonaro, né, gente? É uma coisa internacional, né? Tá tudo ligado, né? A eleição do Trump, né, com a eleição do Bolsonaro, na Hungria, agora a extrema-direita na Itália. Enfim, isso é muito, muito sério. O Steve Bannon, né, uma condenação muito bem sucedida, né, de influência, de convencimento de muita gente, de fake news que funcionam sem parar, né, através de grupos como o Telegram, né, o WhatsApp e tudo mais, com total conivência das plataformas, né, então isso tudo está muito ligado. E a gente viu também, durante 4 anos, um ataque muito grande, pelo menos no discurso, né, às escolas, às universidades, né, a nós, professoras e professores, né, com sempre uma ameaça como a escola sem partido, que era um projeto para perseguir professores, né. Santa Catarina, infelizmente, né, elegeu para um primeiro mandato, em 2018, uma deputada uma Olavete, né, e uma bolsonarista ferrenha, que se elegeu portando armas, né, quer dizer, fazendo com cartazes, né, em que ela tinha armas em punho e tal, e processando uma professora, né, que tinha sido ex-orientadora dela na universidade. Foi assim que ela se elegeu, né, e agora ela foi a deputada estadual mais votada, né, agora em 2022. E não sei se vocês lembram que em 2018 a primeira coisa que ela fez, antes de tomar posse, inclusive na Assembleia, foi perseguição aos professores, né, ela queria que todos os alunos filmassem momentos em que qualquer professor, em qualquer lugar de Santa Catarina, ouvisse o seu professor, né, falar alguma coisa contra o governo, né, contra o Bolsonaro, contra outros deputados e tal, né, então, para poder realmente perseguir professores, que foi uma das coisas que o Bolsonaro fez também, muito antes de ser eleito, né, ele teve uma grande campanha, faz muito tempo, né, isso desde 2010, por aí, de perseguição a professores. Então, são pessoas que não gostam de educação, né, ou que associam a educação a uma educação militarizada, né, autoritária, não uma educação libertadora, né, eles odeiam o Paulo Freire, né, se puder, eles banem o Paulo Freire em todo lugar, né, apesar do Paulo Freire ser um símbolo, né, e um estudioso tão importante em todo mundo, né, quer dizer, ele é referenciado em todo mundo e perseguido por ignorantes aqui no Brasil, né, porque, sinceramente, são pessoas muito ignorantes. E eu, muito sem querer, né, na verdade, porque não era a minha intenção, eu acabei virando uma especialista em massacres em escolas e universidades, né? Isso porque eu sou muito perseguida desde 2010, 2011, por aí, né? Por grupos masculinistas, né? Grupos que são homens misóginos, né, extremamente misóginos, mas não só isso, né, eles são misóginos, racistas, LGBTfóbicos, capacitistas, etaristas, gordofóbicos,
tudo de ruim, né? Tudo de que tiver de preconceito, eles estão lá, né? E eu não sou perseguida por eu ser a Lola, né? Eles nem me conhecem, então para eles tanto faz. Eu sou perseguida por ser feminista, né? E por ter um dos maiores votos feministas do Brasil. Então, para eles, talvez eu seja a única feminista que eles conhecem, e por isso eles fazem tanta questão. E também por eu não ter medo deles, né? E eu enfrentá-los. Então, eles me perseguem faz muito tempo. E aí eu comecei, sem querer, realmente, né? A monitorar alguns grupos neonazistas, né? Para não ser pega de surpresa nessas perseguições também, né? E né, quer dizer, eu continuo sendo atacada, né? Eu faço parte do programa de proteção a defensores de direitos humanos, né? Eu comecei a ser atendida por esse programa em 2016, né? Que era um programa federal. Agora eu faço parte do programa estadual, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é um programa eu não tenho segurança, né, armado, eu não ando com segurança nem nada, mas é um programa que me ajuda muito, né, porque muitas vezes eu tenho que ir em delegacias, né, fazer BOs, né, ser ouvida por um inquérito, essas coisas, né, e é muito bom poder ir para uma delegacia com uma advogada, por exemplo, né, junto, em vez de ir sozinha, muito melhor. E tem outras coisas também, né? Que se eu precisasse, por exemplo, de apoio psicológico, o programa poderia me fornecer, né? Então, é muito bom. Eu também faço parte, desde 2018, da Rede de Proteção a Jornalistas e Comunicadores, né? Que foi um grupo, né? Como o nome diz, Jornalistas e Comunicadores, que foi formado em 2018, né? No final de 2018, porque a gente sabia que o governo que tinha sido eleito ia perseguir jornalistas e comunicadores, né? Então, a gente se antecipou a isso, né? E fundou esse grupo, né? Que são várias ONGs, né? Várias instituições, como o Instituto Vladimir Herzog, o Repórteres Sem Fronteiras, Artigo 19, né? E várias outras que se reuniram para começar esse grupo. Então, também é muito bom. E eu participei, né, agora em dezembro, eu fui chamada, né, pelo coordenador da área de educação do governo de transição, Lula, né, o Daniel Cara, né, que é um pesquisador da USP, professor também, que ele reuniu 12 mulheres, né, entre elas eu, várias educadoras, ativistas e tal, para a gente fazer um relatório sobre os massacres em escolas no Brasil, né? Então, isso principalmente instigado, né, com o pavor que a gente estava vivendo, que tinha havido um caso, né, no Espírito Santo, por exemplo, né, no final do ano também. Então, a gente fez um relatório que é fácil de ser encontrado online, né? E agora, em março, né, a gente começou, eu e várias outras pessoas, né, professores universitários, ativistas e tal, muitas pessoas do Ministério de Direitos Humanos também, a gente foi convidada pelo ministro Silvio Almeida, né, de Direitos Humanos e Cidadania, um grande ministro, né, como a gente pôde ver ontem, né, como ele respondeu a essa pegadinha de receber um feto de plástico, né, dizendo que isso daqui é uma criança de 11 semanas, né. Então, o Silvio Almeida convidou várias pessoas, né, entre elas eu, e a gente está se reunindo intensamente, né, desde o começo de março, toda semana, né, umas 3, 4 horas por semana, às vezes tem 2 reuniões na semana, para discutir o combate à fake news, né, ao extremismo também, e a gente espera também poder entregar um relatório, né, mais ou menos em junho, julho, por aí, né. Então, para mim é uma honra fazer parte disso também, né, bom, eu vou contar um pouquinho do que eu sei, né? O que eu aprendi monitorando esses sites de ódio, né? Esses fóruns, né? Esses chans são fóruns anônimos, né?
Primeiro, a coisa que eu mais aprendi é que a misoginia é a porta de entrada para drogas mais pesadas na internet. Então, a ligação entre esses grupos masculinistas, né, esses grupos misóginos, com o neonazismo é fortíssima. Né? A ligação é inequívoca. Né? Eles realmente são parceiros, né? Muitos dos misóginos são neonazistas e vice-versa. Né? Então, eles odeiam feministas, odeiam mulheres em geral, né? Odeiam negros, judeus, LGBT e tudo mais. E eles passam a vida, realmente, né, nesses fóruns deles, pensando em maneiras de machucar esses grupos historicamente oprimidos. Eles vivem numa realidade alternativa, né? Tanto que... E é uma coisa que a gente copia muito dos Estados Unidos, né? Muito pouco disso que a gente vê aqui no Brasil é invenção brasileira, né? Quando a gente fala, por exemplo, em Red Pill, né? A pílula vermelha, vocês veem que a gente usa até o termo em inglês, né? Red Pill, porque a gente simplesmente copiou os americanos. Mas é um movimento internacional, né? De extrema-direita, que misógino, né? Que pegou o filme Matrix, né, que é um ótimo filme, ironicamente escrito e dirigido por duas mulheres trans, né, mas no primeiro Matrix, né, tem aquela cena em que o Neo oferecem ao Neo duas pílulas, né, uma pílula vermelha e uma pílula azul, e se ele tomar a pílula azul, ele vai continuar no mundo que ele está, né, que segundo eles é um mundo de fantasia, né, de faz de conta. E se ele tomar a pílula vermelha, ele vai ver o mundo como ele é. Né? No filme que nós, humanos, somos usados para alimentar máquinas. Né? Então, nós somos apenas isso. Mas os masculinistas, né, de todo mundo, eles pegaram o filme e falaram, não, na verdade, a Red Pill, né, a pílula vermelha, quem tomar a pílula vermelha vai ver o mundo como ele realmente é. E para eles o mundo é um matriarcado, né? Não é um patriarcado, gente. É um matriarcado, as mulheres dominam o mundo, as mulheres estão em todas as posições de poder, todas as leis são feitas para perseguir os homens, e os homens são as verdadeiras, os homens brancos, hétero, né? De classe média para cima, são as verdadeiras vítimas da sociedade moderna. Né? Então, eles realmente acreditam nisso, né, que não tem nenhum pé na realidade, mas a gente sabe como a extrema-direita é muito, muito ligada a teorias da conspiração, né, que não tem nenhum fundamento, ao negacionismo da realidade, né, ao negacionismo científico, né, ao ódio, à educação, né, porque a educação tem essa grande vantagem de poder libertar realmente, né, de poder levar reflexões. E, então, eles acreditam nessas coisas, né? Esses são os Red Pill. E aqui no Brasil, eles são grandes eleitores do Bolsonaro faz muito tempo, né? Quando o Bolsonaro era apenas uma piada, né? Uma caricatura que aparecia em programas de auditório, né? Uma figura nefasta, né? Mas a gente ria dele. Isso eu estou falando de 2010, 2009, nesses fóruns anônimos, né, de gente de extrema-direita, né, de masculinistas, ele já era tido como o candidato ideal. Né, já falavam Bolsonaro presidente em 2009. Né, então, uma coisa incrível. Né, mas, e eles sempre apoiaram o Bolsonaro, né, assim como nos Estados Unidos sempre apoiaram o Trump, porque eles, ideologicamente, eles são muito próximos, né? Eles defendem a mesma coisa, e tanto o Trump quanto o Bolsonaro são ídolos, né? São modelos que eles tentam copiar, né? E isso favoreceu muito o crescimento também, né, desses grupos de ódio, né, misóginos, no Brasil e no mundo, e isso a gente pode ver claramente, porque eles tinham canais, por exemplo, no YouTube, né? Eles tinham vários sites, vários fóruns,
antes de 2016, né, antes da eleição do Trump, por exemplo, mas se vocês virem esses canais mais antigos, vocês vão ver que eles não colocavam a cara, né, eles não colocavam o nome de jeito nenhum, usavam máscaras, usavam disfarce de voz, né, e hoje não, né, desde 2016, com a eleição do Trump, eles viram que, poxa, o Trump e o Bolsonaro, eles falam exatamente a mesma coisa que a gente fala, né, muito parecido, pelo menos. Eles têm uma ficha corrida gigantesca, né, de discursos racistas, misóginos, LGBTfóbicos, etc. E eles nunca foram punidos por isso, muito pelo contrário, eles foram recompensados, né, com a presidência de 2 países. Então, por que a gente vai se esconder, né, se eles podem, né, e são aplaudidos por isso, por que a gente vai se esconder? Então, foi esse momento que eles começaram a dar as caras. E hoje, né, com a total conivência das plataformas, né, que divulgam, né, o algoritmo divulga esses grupos de ódio, então eles cresceram muito, né, cresceram e têm voz, né, e não precisam mais aparecer mascarados, né, eles aparecem com o nome mesmo, né, e é uma tristeza, porque alguns, né, tentam se esconder, eles falam que não é um grupo de ódio, que é um grupo de desenvolvimento pessoal, né, que é um grupo de desenvolvimento dos homens. Então, se você passar 2 minutos em qualquer, né, fórum masculinista, vocês vão ver que eles só falam de mulheres, né, eles só falam mal, né, e estão sempre presos naquela fantasia, né, naquele universo paralelo em que eles são tão perseguidos. Eles são muito, muito vitimistas, né, o vitimismo é importante para eles. Então, eu tenho acompanhado esses grupos, e aqui no Brasil, em 2018, eles votaram, fizeram campanha, fizeram tudo que eles podiam pelo Bolsonaro, não só por causa da ideologia, né, que é a mesma ideologia, mas também pela promessa de armas fáceis, né, de armas de fogo fáceis, né, de fácil acesso, mais baratas, né, porte de armas e tudo mais. Isso para eles teve um apelo muito grande, porque eles todos sonham com armas de fogo, né, eles todos têm esse fetiche, né, essa obsessão por armas de fogo, e eles têm obsessão por massacres, né, massacres em escolas, massacres em universidades, né, atentados, muitas vezes também a bomba, né, o atropelamento, né, coisas assim, mas o principal são armas de fogo, né, então eles até ficaram um pouquinho decepcionados com o Bolsonaro, porque não foi o que aconteceu, né, quer dizer, por mais que as armas de fogo tenham explodido no Brasil, né, teve um aumento enorme mesmo, né, em que a gente vê que teve mais clubes de tiro, né, sendo abertos do que, sei lá, bibliotecas, né, e livrarias, mesmo assim, não foi o que eles queriam. Ainda não é tão fácil, ainda bem, né, para um menor de idade, por exemplo, conseguir uma arma de fogo, né. Os massacres que a gente teve aqui no Brasil com armas de fogo, né, nos últimos 20 anos, digamos, né, se bem que, na verdade, era só um massacre, porque o primeiro massacre que teve no Brasil foi em 2002, em Salvador, né, numa escola particular. Mas desses massacres com armas de fogo, a maior parte foi de jovens, né, que conseguiram as armas com os pais, né. O pai, muitas vezes, é policial, né, policial militar, então tem arma de fogo, e muitas vezes os jovens conseguiam pegar essa arma de fogo, né, e usá-la no massacre. Mas o que a gente vê direto é um incentivo aos massacres, né? O fórum, né, que eu mais seguia, que eu mais entrava para ver o que eles estavam planejando, eles tinham um lema, né, que era: o mundo te odeia, devolva esse ódio, né? E então, que realmente pegava o ódio, né, e pegava, assim, como eles lidam muito com
com jovens que têm tendências suicidas, né, jovens que estão deprimidos, que a vida realmente para eles é muito ruim, né, e eles estão imersos nesse ódio, então a vida vai continuar sendo muito ruim mesmo, né. Então, uma das coisas que eles pegam quando um jovem, né, ou um adulto também, tem de tudo, anuncia que vai se matar, que vai se suicidar num desses fóruns, o que eles ouvem em troca é leve a escória junto, né? Então, antes de você se matar ou ser morto pela polícia, né, que em inglês tem até um termo para isso, né, que eles usam, que é suicide by cop, né? Então, suicídio através da polícia, né? A polícia vai te matar. Então, o que eles pregam é isso, né? Que antes de você se matar, você vai numa palestra feminista, numa marcha das vadias, numa parada do orgulho gay, numa qualquer marcha de Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, qualquer coisa, né? Qualquer ativismo, né? Ou numa escola também, porque para eles uma escola, uma universidade, ainda mais é um lugar de esquerdismo, né? De doutrinação dos jovens, né? Então, você vai lá, você abre fogo, né? Com a arma que você conseguir, e aí você se mata, né? Ou é morto pela polícia. Eles realmente pegam isso e eles conseguem adeptos, né? Muitas vezes eles conseguem convencer, né, jovens e realmente a gente está vendo que os autores de massacres estão cada vez mais jovens, né? A gente teve o massacre em São Paulo, né, em que um adolescente de 13 anos matou a professora, né, e feriu outras pessoas, queria matar muito mais gente. Ele, infelizmente, para ele, né, infelizmente para a gente, ele não conseguiu um acesso à arma de fogo, né, apesar do pai dele ter uma arma de fogo. Ele já tinha, esse adolescente já tinha feito fotos, né, dele com a arma de fogo do pai, né, mas felizmente ele foi à escola naquele dia apenas com uma faca e mesmo assim conseguiu fazer um estrago enorme, né. A gente viu também o da creche em Blumenau, que foge um pouco do padrão, né, porque a gente não tem nenhuma evidência de que esse adulto, né, de 25 anos era frequentador de grupos de ódio, né, como certamente era o caso desse menino, né, de 13 anos em São Paulo, mas, e ele foi com uma machadinha, né, mas a gente vê também uma obsessão muito grande em chamar atenção, né, então, às vezes, todos eles querem ter armas de fogo e querem cometer massacres com armas de fogo, mas se eles não conseguem, então eles têm que fazer alguma coisa que chame a atenção. Por isso, por exemplo, machadinha, né, faca, eu não sei porque que todo mundo se esqueceu do massacre em Saudades, né, que teve em 2021, né, e que matou 2 professoras e 3 bebês, né, nessa cidade de Saudades, em Santa Catarina. Ninguém fala nisso, né, o autor do massacre vai ser julgado agora, só agora, né, ele está preso, claro, mas por um júri aberto, né. Então, mas eu acho incrível como isso daí sumiu da mídia, e eu acho que é importante falar disso, né, porque senão as pessoas esquecem também, né, porque eu concordo com vocês que quando vocês dizem que nós somos a maioria, né, esses grupos de ódio são a minoria mesmo, e a gente não pode deixar que eles dominem, né, que eles decidam quando que vai abrir uma escola, quando que vai fechar uma escola, né, a gente não pode ser refém do medo por causa desses grupos, né. Então, uma das coisas que a gente tem aprendido, né, em todo o mundo, não só aqui no Brasil, e a gente aprende, infelizmente, a cada novo caso, né, é a questão da divulgação, né, então, não divulgar imagens, né, do massacre, não divulgar imagens do autor, né, quer dizer, quando é menor de idade, nem pode, né, apesar de um monte de gente divulgar, mas não pode, né, contra o ECA, mas também não divulgar o nome, né, isso teve uma mudança geral nisso,
mais ou menos em 2021, né, que foi um massacre na Nova Zelândia, um massacre em Christchurch, né, em que um homem adulto, né, um supremacista branco, ele acoplou uma câmera na testa dele, né, e transmitiu e invadiu 2 mesquitas, né, matando 51 muçulmanos, né, e ferindo mais 40 e poucos. E ele transmitiu o primeiro massacre, né, a primeira invasão a uma mesquita, pelo Facebook, né, quer dizer, antes ele deixou um manifesto, né, muitos deles escrevem manifestos, deixam manifestos, mas ele não se matou, nem foi morto pela polícia, então ele está preso, né, e já foi condenado à prisão perpétua, né, nunca vai sair da prisão. Mas uma coisa importante que a Nova Zelândia fez, e a Austrália também, por causa desse massacre, foi justamente, não vamos falar o nome dele, né, e vamos banir qualquer referência a ele, quer dizer, o manifesto não pode ser lido, não pode ser visto na Austrália nem na Nova Zelândia, né, todos os vídeos relativos a ele, né, a transmissão do massacre, né, acima de tudo, não está disponível, né, o que é muito diferente de outras iniciativas que a gente viu no mundo, porque, por exemplo, um massacre muito importante, né, muito influente, aconteceu na Califórnia em 2014, né, que foi um rapaz, né, de 22 anos, que se assumia incel, né, incel é um subgrupo do Red Pill, né, dos masculinistas, misógino, né, é uma sigla não é uma sigla, é uma abreviação de celibatário involuntário, né, então é o cara que é virgem, né, não tem namorada e é muito frustrado por isso, né, ele fica indignado que ele vê um monte de homens, principalmente homens de grupos historicamente oprimidos, né, com namoradas brancas, né, que para eles qualquer relacionamento interracial deveria ser proibido, né. E aí ele se revoltou, ele escreveu um manifesto de 150 páginas e ele tentou um massacre que, felizmente, foi um massacre muito, muito frustrado. Ele não conseguiu matar pouquíssima gente que ele queria, né? Porque uma das coisas que ele fez foi ele bateu na porta, né? De uma... Sabe, assim como tem fraternidade, né, em universidade americana, então são comunidades, assim, tinha uma sororidade, né, então um grupo de mulheres, né, um prédio onde só se reuniam mulheres e tal, um sorority, né, como se chama nos Estados Unidos. E naquele dia, esse prédio estava fechado, então ele só matou a mulher que atendeu a porta, né, e uma outra mulher que estava fora. No total, ele matou umas 6 pessoas e se matou, né? Mas ele queria matar muito mais, ele tinha armamento para isso, né? Ele tinha se preparado. E o que chama atenção é que isso foi em maio de 2014, né? Durante tanto tempo, você podia ir no YouTube e encontrar vídeos saudando o assassino, né? Homenagens ao assassino, cópias do manifesto dele, vários vídeos que ele tinha deixado, né, com falas dele, tudo isso estava completamente acessível no YouTube, né, então, e muitas vezes até recomendado, né, pelo YouTube, você assiste um vídeo e aí o YouTube te recomenda outro vídeo. Então, isso é inaceitável, né, é inaceitável que o Twitter, né, que agora realmente foi comprado por um ativista de extrema-direita, né, que é o que Elon Musk que ele responda, por exemplo, a perguntas da imprensa, né, com um emoji de fezes, né, isso internacionalmente, quer dizer, se um jornalista escreve para o Twitter, né, fazendo alguma pergunta sobre as normas da rede, né, eles respondem oficialmente com um emoji de fezes, quer dizer, né, e depois o governo de algum país, como aconteceu aqui no Brasil, decide, né, fechar como fez com o Telegram agora, né,
e aplicar uma multa de R$1 milhão, enquanto o Telegram não responder, né, e não der os dados de canais que estão envolvidos com terrorismo, né, com a extrema-direita, com massacres em escolas, né, com ódio antissemita e tudo mais. Então, né, a gente vê que as plataformas precisam ser responsabilizadas, sim, né? Mas só estou dando como exemplo, né, esse caso de 2014, porque realmente me choca, né, que durante tanto tempo você podia entrar e homenagear o cara. Esses fóruns anônimos, né, que eles não estão mais... A gente se engana se a gente pensa que eles estão na Deep Web apenas, né? Não é assim, eles estão na superfície, né? Durante muitos anos eles eram os chans, né? Que são fóruns anônimos, muito difíceis de rastrear, né? Mas hoje, a maior parte não está mais nisso, né? Está em grupos como Telegram, né? Discord, no TikTok, no próprio Twitter, né? No WhatsApp também, né, em vários grupos, e a gente gostaria de entender como isso é tolerado pelas plataformas, né, porque a gente sabe muito bem, né, qualquer um de nós que é usuário da internet, sabe que assim que a gente faz qualquer compra, a gente começa a receber um monte de mensagens, né, de propaganda para a gente comprar mais produtos que são referentes àquela compra que a gente fez. Então, quer dizer, a gente está sendo vigiado, a gente não tem nenhuma privacidade, né? As plataformas usam os nossos dados, né, para vender, vendem os nossos dados para as empresas, enfim, né? Então, não tem nenhuma ética com a nossa privacidade. Mas, se as plataformas conseguem fazer isso, né, elas certamente conseguem algoritmos, né, para bloquear o conteúdo de ódio, né, para proibir que esse conteúdo de ódio seja discutido tão abertamente nesses grupos, né? A gente vê que as plataformas, em geral, são muito bem-sucedidas em brecar a pornografia infantil. É raro, né? É muito raro que a pornografia infantil apareça no Twitter, por exemplo, né? Ou no Facebook. Não que não haja tentativas de furar essa bolha e divulgar algum vídeo doentio, né, horroroso, de um bebê sendo estuprado, por exemplo, né? Como eu me lembro que aconteceu uns 10 anos atrás, né, que foi um escândalo, que foi muito rápido, porque esse vídeo chegou no Twitter, né, e estava todo mundo divulgando, né? Todo mundo falando, olha que coisa horrível, e aí colocava o link para o vídeo, né, tornando todos nós cúmplices, né, de divulgação de pornografia infantil. Mas isso é muito, muito raro ver hoje, porque as plataformas têm mecanismos para brecar isso. Então, por que não tem, né, mecanismos também para brecar conteúdo de ódio, né? Para brecar, por exemplo, comunidades que festejam e incentivam massacres em escolas, né, e universidades. Então, por isso que é tão importante para a gente que tenha uma cultura de paz na escola, né, que os jovens, né, porque essa é uma coisa que a gente está vendo, né, infelizmente, que realmente os jovens estão ficando... Os autores desses massacres são cada vez mais jovens mesmo, né? Não só aqui no Brasil, mas teve um levantamento também do New York Times, né? Nos Estados Unidos, e eles veem a diferença dos massacres que tinha antes do ano 2000, né? E depois do ano 2000, né? E os últimos massacres nos Estados Unidos também tem sido de jovens com menos de 18 anos, muitos jovens com menos de 18 anos, enquanto durante um período, né, que não faz muito tempo, o que mais tinha eram massacres cometidos por jovens também, né, sempre homens, quase sempre brancos, né, de 18 a 25 anos, né, e agora tem muito massacre de menos de 18 anos. E antes do ano 2000,
não tinha tanto massacre em escola, não tinha tanto massacre em universidade, tinha muito massacre, por exemplo, em escritório, né, em shopping, supermercado, né, lanchonete, né, os mais velhos devem lembrar desses casos. Mas era diferente. O que aconteceu de 2000 para cá? Internet, né? Quer dizer, já existia antes, mas a popularização da internet, que é tão importante para a gente, né? É tão importante para todo mundo, né? A gente não consegue mais viver sem internet, mas ela também foi extremamente importante para a popularização de grupos de ódio, né? Então, o neonazismo explodiu, né, em todo mundo por causa da internet, né? Teve todo um ressurgimento, né, do neonazismo que tinha sido bastante humilhado, né, pouco tempo antes, na década de 90, né, porque teve até um julgamento, né, de um neonazista, né, de um historiador, que assim como o nosso filósofo não era filósofo, né, esse também não era historiador, mas que era um negacionista do Holocausto, e aí teve uma professora, né, judia, que chamou ele de negacionista, e o cara processou ela na Inglaterra, né? E aí foi o caso de provar, né? Muitos judeus se uniram para provar que o Holocausto existiu, né? Porque você tinha que provar para um negacionista do Holocausto que o Holocausto existiu. E aí isso foi muito bem sucedido. Eles provaram, né, sem nenhuma dúvida, que o Holocausto existiu. Isso foi na década de 90, né, no começo da década de 90, tem um filme muito bom sobre isso, que é Negação, né, Denial, em inglês, que eu recomendo. Então esse cara, né, foi humilhado, né, nesse episódio. Mas aí veio a internet, e aí o cara foi idolatrado, né, por neonazistas. Hoje ele vive numa mansão, né, emprestada, né, por um apoiador, né, são todos apoiadores trumpistas, né, que votaram no Trump e apoiam esse cara que virou uma celebridade maior ainda, muito maior do que ele já era. Então, a gente vê isso com a internet, né, o crescimento do ódio pela internet. E então, a gente precisa bloquear, a gente precisa conversar com os jovens para que eles não sejam alvos tão fáceis de recrutadores, né, do ódio. Muitas vezes tem jovens que estão, por exemplo, em fóruns que não são fóruns necessariamente de ódio, né? Estão, por exemplo, num fórum de games, né, de videogames, por exemplo, né, que, infelizmente, a misoginia corre solto, né, nessas comunidades, né, mas a comunidade é para games, não é para você ser misógino, né? Ou estão em comunidades de séries de TV, né? Ou agora, né, um estudo acabou de mostrar que teve uma tomada, assim, né, comunidades de true crimes, né, de crimes verdadeiros, né, crimes de verdade, foram tomadas por apologistas de massacres de escolas desde dezembro, né, aqui no Brasil. Então, tem uma pesquisa indicando isso, né, que eu não sabia. Então, são comunidades que, se bem que é um pulo, né, gente, porque essas comunidades de true crime, elas, por exemplo, festejam serial killers, né, tem muita série, né, sobre serial killer e tal. E aí, você ir de você celebrar um serial killer para você celebrar um autor de massacre em escola, acho que está bem, bem próximo, né? Mas, então, você tem recrutadores nessas comunidades, né? E o que eles fazem? Primeiro, eles acolhem muito bem jovens, né? Jovens que muitas vezes são antissociáveis, né? São calados, tímidos, não têm muitos amigos na escola, né? Então, nessas comunidades, eles são acolhidos, né? Eles não vão ser criticados, ou raramente vão ser criticados. E aí, os recrutadores vão conversando com esses jovens e vão, pouco a pouco, testando esses jovens, né? Testando como que está a radicalização deles. Então, por exemplo,
o recrutador, né, que obviamente o jovem não sabe que é um recrutador, né, tá falando com esse jovem e, de repente, ele lança uma palavra como vadia, né, para se referir às mulheres. Então, em vez de tratar mulheres como vadia, como mulheres, ele começa a usar a palavra vadias, né? Ou, em vez de tratar negro como negro, eles começam a usar a palavra macaco. Ou, em vez de tratar um gay como, né, em vez de falar homossexual, por exemplo, ele começa a falar viado e por aí vai. E aí, ele testa a reação desse jovem para essas novas palavras, digamos, né? Será que o jovem aceita isso? Será que ele fica meio assim, né? Opa, você está chamando todas as mulheres de vadias? Isso não é um pouco excessivo, não, né? Ou porque esse termo não é racista, né? Ou esse recrutador vê que o jovem não esboçou nenhuma reação, né, negativa e começa, pouco a pouco, também a usar esse termo, né? Então, de repente, o jovem não está mais usando o termo mulheres, ele está usando vadias, né? Ou pior, né? Porque depende da comunidade também. Tem comunidades que eles tratam as mulheres como bostalheres, merdalheres, né? Depósito, né? Em chãs é muito comum. Se você escreve mulher, automaticamente aparece a palavra depósito, né? Porque a mulher é vista como um depósito de esperma, né? Nós somos reduzidas a isso. Então, o recrutador vai testando, né? E aí, quando ele nota que o jovem está a ponto de... que já está com a cabeça pronta para ser mais radicalizado ainda, aí ele é convidado para entrar num outro grupo mais exclusivo, né? E aí tem muito ritual de passagem, né? Coisas que ele vai ter que fazer, né? Para ser aceito nessa comunidade também. Então... o Chan, que eu mais monitorava, por exemplo, né, que o autor do Chan, né, ele é conhecido entre eles, né, ele já é um ícone entre eles, porque ele foi o primeiro, a primeira pessoa condenada por racismo na internet brasileira, isso ainda em 2009, né, e aí ele foi preso, né, em 2012 pela Operação Intolerância, né, ficou apenas 1 ano e 3 meses preso, né, e quando saiu começou a fazer tudo de novo, e aí ficou totalmente impune, né, tocando terror durante 5 anos ininterruptos mesmo, né, me perseguindo também, né, fazendo tudo que ele podia, até que ele foi preso em maio de 2018, né, vai fazer 5 anos que ele está preso, e ele foi condenado, né, em dezembro de 2018 a 41 anos de prisão, né, por muitos crimes, né, como associação criminosa, pornografia infantil, racismo, né, apologia ao crime, apologia ao ódio, enfim, um monte de coisa, e principalmente terrorismo. A maior condenação para ele foi terrorismo, porque em 2016 ele enviou... ele e a gangue dele, né, a quadrilha dele, enviaram um e-mail para o reitor da minha universidade, né, da UFC, dizendo que se eu não fosse exonerada, haveria um massacre, né, a bombas na UFC, né, e aí eles tinham que decidir entre demitir essa porca imunda, né, ou passar uma semana recolhendo pedaços de 300 cadáveres na UFC e em hospitais universitários também, né? Então, isso daí é terrorismo, você não precisa cometer o ato terrorista para ser considerado um terrorista, né? Só que, infelizmente, acho que em 2020 ou 2021, é difícil saber porque está em segredo de justiça, então a gente não tem acesso, né? A pena dele foi, o advogado dele conseguiu tirar, né, a condenação por terrorismo, e aí a pena dele caiu para apenas 11 anos, né, então ele pode sair da prisão praticamente a qualquer momento, né, e aí ele vai voltar a fazer exatamente o que ele fazia antes, né. Nessa comunidade, ele, para aceitar, né, novos membros, principalmente
rapazes, né, maiores de idade, eu acho, mas que eram pardos, né, e a gente não consegue entender muito bem por que um pardo, um negro, né, um nordestino quer fazer parte de um grupo de ódio que odeia pardos, negros e nordestinos, né, mas acontece bastante. Então, esse líder, né, dessa comunidade, ele fazia esses rapazes fazerem alguma coisa, né, porque ele não vai pedir automaticamente, né, de primeira, para o cara ir numa escola e cometer um massacre. Isso não vai dar certo, né? Então, ele pede pequenos atos de lealdade, né? Então, um deles, né, fez um vídeo dizendo que tinha sido abusado sexualmente por mim num banheiro durante um congresso escolar, né? Outro fez um outro vídeo dizendo que era meu aluno na UFC e que eu tinha trocado, que eu ofereci passar ele de anos, sei lá, né? Se ele fizesse sexo comigo, né? Tudo que eles fazem, eles acusam os outros de fazer. Outro fez um vídeo dizendo que era meu filho, né? E que eu o tinha abandonado, né? Ele fez um vídeo quase chorando, muito comovente, até, ótimo ator. Que eu tinha abandonado ele assim que eu descobri que ele era assim que eu descobri que estava grávida, né? E que ia ser um feto masculino, né? E como eu sou feminista, eu tenho que matar todos os fetos masculinos. Mas a vozinha dele, né? A minha mãe me convenceu a ter esse filho, né? E aí eu abandonei os dois, enfim, né? Coisas desse tipo. Então, eles tinham que fazer esses vídeos. E quando você entrava nessa comunidade deles, você via que eles, todo dia, eles falavam de massacre em escolas, né? Todo dia eles tentavam instigar um massacre, né? E, na verdade, um mês depois desse cara ser preso, né? Em junho de 2018, um dos moderadores desse Chan, ele deixou um recado no Chan, né? Dizendo que ia se matar, né? E aí ele ouviu, em troca, o que eles sempre falam, que leve a escolha junto. Aí, né, ofereceram para fazer uma vaquinha, né, para pagar uma passagem para ele aqui para Fortaleza, né, para ele me matar, tal. Mas não, ele saiu na mesma noite, né, na pequena cidade onde ele morava, que era Penápolis, né, em São Paulo, e foi numa praça e matou uma mulher que ele nunca tinha visto na vida e vice-versa, né? E aí ele andou um pouquinho e se matou também, né? Isso para mim foi muito chocante, porque a gente sempre fica falando que não, eles não vão fazer, né? Então, muito mais importante do que a gente ter policiais armados, né? Em escolas, o que os casos nos Estados Unidos já demonstraram que não funciona, né, porque a gente tem massacres em escolas, né, centenas de massacres há tantos anos, né, há décadas, e você tem um policiamento forte, né, armado em escolas, e isso não está resolvendo, né. Então, muito mais importante que isso é você ter monitoramento, assim como eu, que sou, sinceramente, quase uma analfabeta em internet, né? Não sou uma hacker, nunca entrei na Deep Web, tem um monte de coisa que eu não sei fazer, mas se até eu consegui monitorar durante muitos anos esses grupos de ódio na internet, certamente agentes da Polícia Federal, né, da Polícia Civil, das delegacias de crimes cibernéticos, né, conseguem fazer um trabalho muito, muito mais eficaz do que eu. E eles estão fazendo, né? A verdade é que eles estão trabalhando, né? Para cada massacre que acontece, são centenas de massacres que são impedidos, né? Porque simplesmente você está monitorando, você consegue ver mais ou menos qual é a hora certa de fazer uma busca e apreensão, por exemplo, né? De tentar prender essa pessoa, né? Ou tirar um pouco essa pessoa, né? Quando é menor de idade, do convívio escolar, né? Para que ele não possa cometer um massacre na escola. Então, e geralmente é quando esse jovem ou adulto
começa a deixar fotos, né, com ele armado, por exemplo, mostrando as bombas caseiras que ele já fabricou em casa, com as máscaras que ele vai usar, com suásticas, né? Então, quando ele começa a mostrar isso nas redes sociais, é a hora de fazer a busca e apreensão, né, e impedir que essa pessoa realmente cometa um massacre. Então, são centenas, talvez milhares de massacres que têm sido impedidos, né, nessas últimas semanas, né? Isso a gente tem que louvar, né, aplaudir a polícia por usar a inteligência, né, provando que a polícia pode ser inteligente, né, e impedir massacres, né. E isso está acontecendo, né, tem acontecido desde a época de Saudades, na verdade, né. Eu me lembro que foi em maio de 2021, e naquele mesmo mês de maio, a polícia impediu outros 5 massacres que viriam logo em seguida às Saudades, né, em vários lugares do país, né. Mas a gente está num momento crítico, né, num momento terrível, e ainda bem que a gente está com um governo progressista, né, um governo de esquerda, um governo que repudia, né, cada massacre, ao invés de se manter em silêncio, como foi com o Bolsonaro, né, durante os vários massacres cometidos também durante o governo dele. Só não foi cometido mais porque as escolas ficaram fechadas, né, durante 1 ano e meio, né, então não teve massacre com as escolas fechadas, né. Mas a gente teve massacre de Suzano, né, em 2019, teve vários em 2021, 2022, né. E agora, né? Porque essas pessoas não vão embora e a gente deixar de falar delas também não vai fazer com que elas desapareçam, né? Com que esses massacres desapareçam. Então, ainda bem que a gente está com isso como um problema, né? Que não responde ao lobby das armas, né? Que não tem que fazer propaganda das armas, como fazem, né? Os bolsonaristas, tanto os deputados, né? Quanto o ex-presidente, quanto os filhos, quanto todo mundo, né? Que direita parece que você tem que fazer lobby das armas, né? E o lobby que eles fazem ainda principalmente nos Estados Unidos, aquele negócio, né, cada vez mais cínico, de que em escola poderia ter sido impedido se os outros estudantes, né, de 12 anos estivessem armados também, né? Aí a gente poderia ter um tiroteio e o atirador não conseguiria matar tantas crianças, né? E aí, como esse tipo de discurso não é bem recebido pela sociedade, né, ainda bem, né, que a sociedade vê esse cinismo, e a maior parte da sociedade brasileira, pelo menos, é contra o armamento, né, é contra o porte de armas, a maior parte da sociedade vê as armas como um problema, né, não como uma solução, né, não como um objeto de desejo. Então, a gente tem que usar isso, né? A gente tem que usar isso para trazer uma cultura de paz para a escola. Isso é muito difícil, né, para nós, professores, porque a gente foi muito, muito perseguido durante, na verdade, foi bem mais do que 4 anos, né? A escola sem partido existiu durante muito tempo e causou um grande trauma em muitos professores que se silenciam, que têm medo de falar alguma coisa, né? De deputadas como essa que vocês têm aí, que encorajam alunos a filmarem, né? Então, mandem as imagens para a gente, né? E aí a gente vai divulgar essas imagens, né? Vai queimar o professor na rede, né? Vai fazer com que ele seja demitido e tudo mais. Então, é muito difícil, porque a gente entende, né? E não, como eu falei, não é uma sensação, não é uma opinião, são fatos, né? São fatos, tem pesquisas, tem estudos, né? Tem levantamentos mostrando isso. Que essa violência nas escolas é causada, incentivada, né? Semeada pela extrema-direita, né? Então, isso não pode ser escondido, né? Não dá para fingir que é um rapaz que acorda, né, num dia ruim e pega uma arma e vai lá atirar. É um cultivo, né, da extrema-direita e um fetiche por armas de fogo, né?
que a extrema-direita gosta desse clima de pânico, né, de terrorismo. A extrema-direita lucra com isso, ela gosta de deixar... porque isso incentiva, por exemplo, homeschooling, né, que as pessoas parem de mandar as crianças para a escola, né, e fiquem fechadas em casa, e aí, fechadas em casa, a gente pode ensinar a criança apenas o que ela deve ouvir, né, que é contra qualquer tipo de diversidade, né, contra a paz, né, a favor do armamento, a favor do ódio, né, e é contra conversar com os alunos, né? A gente é a favor de diálogo com alunos, né? Que os alunos tenham espaço para poder conversar, né? Para serem acolhidos também nas escolas, nas universidades, para que crianças, né, adolescentes, jovens em geral, que estão tendo problemas, tenham acesso a um psicólogo na escola, né, para que possam conversar, para que possam ser tratados, né, para que tenham um acompanhamento real. Isso tudo é muito mais eficaz, né, do que um policial armado na escola. Muito mais, né, tem vários estudos que mostram isso. Então, a gente precisa realmente se empenhar para isso, e é muito difícil, né, porque, assim... eu estou falando da extrema-direita, né? Aí você vê que, por exemplo, a Associação de Faculdades Particulares de Santa Catarina tiraram o apoio aqui, né? A esse evento por causa disso, né? Porque eles sabem que a gente vai nomear quem deve ser nomeado. Então, é difícil porque nós vamos continuar sendo perseguidos, mas... é inevitável, gente. A gente tem que confrontar o que a gente viveu nas últimas semanas, né, com esse clima de terrorismo, né, centenas de ameaças, né, de imagens que foram divulgadas em todo o Brasil, né, em várias universidades e escolas, várias pessoas que conseguiram não abrir, quer dizer, várias escolas que no dia 20, né, de abril, na última quinta-feira, tiveram uma evasão enorme. A gente não pode permitir isso, né? A gente não pode permitir que um grupinho de ódio mande na gente, né? E mande no país. Bom, gente, eu já falei demais, desculpem, né? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, e parabéns pelo evento, eu espero que saiam muitos bons frutos disso, né? E que a gente continue combatendo esse armamento, né, nas escolas, esse ódio, né, que a gente vê na internet, e que sempre vai chegar nas instituições. Obrigada, gente.